Boa tarde, meus amores. Revisão de ciências, né? Então, aqui a Camila pensou, vou colocar uma tarefinha, né? Vou colocar algumas fotos, meus amores, lembrando do dia da aula. Então, tá aí, né, a experiência. Que a Camila sempre trabalha fazendo primeiro uma aula lúdica para depois explicar o conteúdo. Então tá aí uma foto da nossa experiência homogênea e heterogênea, né? Uma aluna, Natália, explicando, né? Os outros alunos também todos explicaram, todos apresentaram o trabalho que fizemos também falando sobre as misturas. Então, no slide, né, teremos também esse conteúdo, esse assunto, tá bom? Espero que vocês gostem, foi feito com muito amor e com muito carinho. Mistura homogênea e heterogênea. Bem, aí dá para ver já, né, a diferença das cores, né? É água, mas tem bastante diferente, né? A diferença aí, né? E a tia Camila colocou, mas o que é uma mistura? Mistura é a união de duas ou mais substâncias. Por exemplo, temos a água mais a areia, que dá igual a lama. Logo, a lama é um tipo de mistura. Substância é tudo aquilo que forma as coisas em nossa volta. Ou seja, a água, H2O, né? O gás oxigênio, o açúcar. Então, há vários tipos de substância, né? E vários outros tipos. Então, aí a tia Camila colocou, né, um exemplo também na nossa cozinha, ao fazer o almoço, a água e os sais, né? Então, assim, o lanche da escola, né? O nosso lanche, né? Que faz em casa, né? O café, a janta. Então, tudo isso tem uma mistura. Mas o que é uma mistura? Existem misturas líquidas, que é água mais sal, né? Água mais açúcar, água mais óleo. E também existe mistura gasosa. Nossa atmosfera, gás oxigênio mais gás carbônico, mais gás nitrogênio e outros. A tia Camila também colocou aí imagem também para fixar mais, né, o aprendizado, né? Além da mistura sólida, como exemplo, o aço, né? Então também que é uma mistura sólida. Também tipos de mistura, né? Que como estamos falando de mistura, então tipo de mistura. As misturas são ainda classificadas em dois tipos: homogênea e heterogênea, né? Como eu falei no início do slide, né? Também fizemos o trabalhinho. Então, quando se mistura algo e não consegue, né, ver a separação entre eles, exemplo, a água mais o açúcar, não se percebe onde está o açúcar, né? Eles se misturam. Já heterogênea, né? Já homogênea, né? São as misturas que ainda classifica, né? Mais classificando, já homogênea elas ver, dá para você ver. Ou seja, quando se mistura algo que não consegue ver a separação entre elas, a água mais o álcool, né? A heterogênea ela vê, a homogênea ela não vê. Exemplo, como eu coloquei, a água e o açúcar, né? A água e o álcool se mistura, né, com a água no copo e não consegue distinguir, não consegue saber se é água, se é óleo. Já a heterogênea, né, dá para ver. Lembra que a gente fez essa experiência na sala de aula? Eu peguei a água e peguei o óleo, né? Então existem duas fases, né? Também preste atenção nesse exemplozinho, tá? Quantas fases tem, quantas ela se mistura. Ou seja, mistura heterogêneo, né? Como eu falei para você, né? É quando se mistura algo e consegue ver a separação entre eles. Eu botei, a tia Camila também colocou outro exemplo aqui do óleo, água e areia, né? Que são três fases. Então já tive duas fases, que era a água e o óleo, e agora eu tenho o óleo, a água e a areia. Também, né? É mais um exemplo que vem aí de separação de misturas, que também foi trabalhado na sala de aula, né? A separação de mistura heterogênea, ou seja, aí tem um feijãozinho, né, que separa em casa, que a mamãe gosta de cozinhar. Então, é chamado de catação. Usa-se para separar a mistura de dois ou mais sólidos, né? O exemplo que é separar a pedra, né, que às vezes o feijão vem com pedra, né? Também tem o arroz também, né, que vem com pedra, então a gente sempre separa.
Já a peneiração, né, que é outra também, outra mistura, separação de mistura constituída de dois ou mais sólidos, com certa diferença de tamanho entre eles. Lembra, às vezes, que mamãe peneira farinha para fazer um pirão bem gostoso? É desse jeitinho, então se chama peneiração. Aquele caroço grosso que a mamãe não coloca no pirão, né? Vamos jogar fora. Então, essa é trabalha a peneiração. Agora, temos o estado físico, né, das substâncias. Agora, vamos estudar também o estado líquido, lembra o estado sólido, o estado gasoso. Então, aí tá mais uma imagem também mostrando. Já trabalhamos também, lembra do gelo, fizemos na sala de aula. Aí vem falando, a água pode mudar de estado físico, como por exemplo, ir de estado sólido para estado líquido. Um exemplo disso é quando deixamos o gelo, lembra, fora da geladeira, que derrete tudinho, então ele vira um estado líquido, né? Quando acontece isso. Então, estado sólido. O estado sólido é assim, eu vou explicar o mais simples possível. Tem a bola aí, né? A bola de bilha, de brilhar, é aquela de jogo de sinuca, né? Então, ali tem moléculas, só que ela ali na mesa de sinuca, ela não muda de tamanho, né? Mesmo brincando com ela continua do mesmo tamanho. Ela nem aumenta nem diminui. Então, esse é o estado sólido, né? Que eu botei aqui para vocês. É quando os átomos e as moléculas constituem na matéria estão em estado de agitação baixa. Possui a forma, né, e volume fixo. Ele não altera o seu volume, ele continua do mesmo jeito. Já o estado líquido, né, que também mais um exemplo, ocorre quando as moléculas estão mais dispersas em relação à mesma matéria do estado sólido. Tem um volume fixo, porém sua forma pode variar. Variar? Sim. Exemplo, a água, se a água tiver num copo, né, ela vai ser, o seu formato vai ser o copo. Mas se ela tiver numa jarra, o seu formato vai continuar na jarra. Então a sua forma, ela é fixa, né? Mas ela pode mudar, ela pode variar dessa forma. Se ela tiver numa bacia, né, a sua forma também vai ser a bacia da água, né? Já o estado gasoso, a tia Camila colocou para vocês aqui, assim, também vou por exemplo também. Bem, o oxigênio pode ser comprimido em um cilindro, né? Então, é um estado gasoso. Isso acontece também, mas lá na frente também a tia Camila vai continuar explicando em relação ao estado líquido, gasoso, né? Que é um assunto muito importante, que foi também trabalhado na sala de aula. E agora a mudança de estado físico da matéria, né? Como a tia Camila colocou para vocês. Existem nomes que representam cada dessas mudanças de estado físico para estado gasoso. Só que assim, a gente vai mudar agora um pouquinho e vamos falar sobre função, vaporação, solidificação e liquefação. Então, que é considerada a condensação, né? Então, esse caminho que um segue, né, para fazer a sua função do outro, é chamado de estado físico, né? A sua mudança. Bem, função. O que é uma função? É uma mudança de estado sólido para o estado líquido. O aumento da temperatura da substância faz com que as moléculas se afastem uma das outras. Nesse momento de função, a temperatura permanece constante até a matéria, né? Até a matéria trocar de estado físico por completo, né? Então, essa é a função. Aí tem mais um exemplozinho de função, né? Uma imagem. E agora vamos para a vaporização. Então, coloquei também uma imagem para chamar a atenção. Vaporização, pode conhecer, né? São três formas distintas. A evaporação, né? A evaporação, tipo, lembra quando a gente coloca nossas roupas, né? Molhadas, secas, quando são expostas no sol, tipo, ela fica bem sequinha, né? Isso, então, se chama evaporação. Tem o outro também, que é ebulição, que é a água em passagem de estado líquido para o estado gasoso, né? E temos também de uma gota de água que cai, né? Na chapada, assim, ela vai de um estado sólido para um estado constante. Ela continua daquele jeitinho que ela fica, né? Que é a condensação. Olha aí um exemplo também que a tia Camila colocou.
Eu quero que vocês prestem atenção nas imagens, porque essa imagem também fala, né? Explica também, ela mostra também o que a tia Camila está explicando. É um exemplo conhecido de condensação, é o orvalho, né? Quando a temperatura cai durante toda a noite, pela manhã podemos observar gotas de água, né? Em vários lugares. Então, vamos agora para a solidificação. Essa imagenzinha é aquela partezinha que fica o gelo. A geladeira de algumas mamães, né? Tem a partezinha do gelo. Então, quando ela roda assim, quando ela gira, já sai o gelo. Ela coloca a água e já sai o gelo. Então, é uma mudança do estado líquido para o estado sólido, né? Então, esse exemplo que eu falei para vocês, que eu dei para vocês, é essa parte de solidificação. Já a sublimação, né? Eita, a sublimação. Foque também nessa imagem aí, ó. Olha o que está acontecendo com essa imagem. É uma mudança do estado sólido, diferente para o gasoso, e também do estado gasoso para o estado sólido, sem que haja mudança de estado líquido, né? A tia Camila também colocou aí. É outra coisa também que tem, a naftalina, também, que é uma mudança de sublimação. Agora, a tia Camila queria que vocês também focassem um pouquinho nessa frase, que essa frase foi feita com muito amor, com muito carinho para vocês. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará a seu tamanho original. Tá bom? Ó, fique com Deus. A tia Camila tá muito feliz e parabéns, mamãe, por estar participando, por estar interagindo e por estar nos ajudando, né? Obrigada, meus alunos do 4º ano. E fique em casa, cuidado, tá bom? Cheiro, tchau. E qualquer coisa, estou aqui.